Olá a todas e todos, vamos tentar novamente a nossa transmissão aqui na entrevista com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Pronto, voltar para a transmissão e... Alô, pronto, agora apareceu. Opa, boa tarde, muito obrigado pela paciência, estamos ao vivo. Desculpe, eu só uso outras coisas, Não tem nunca usei o problema. Instagram, Eu mas vou tudo bem, começar aqui vamos o lá. cronômetro, tanto para não atrasar mais, sei que você tem um compromisso, creio eu, Não, tudo bem, Não, pode tudo bem. descontar, não tem Também temos o problema, cronômetro sem da problema. plataforma, professor, porque a plataforma é meio cruel, ela Claro, derruba a transmissão no meio após um determinado período. Vamos lá, então, formalmente, esse é o certo. Monitor do Oriente Médio, a gente tem a honra de receber o professor Paulo Sérgio Pinheiro, uma referência na área da ciência política brasileira, na área de direitos humanos, que nos atendeu muita presteza para conversarmos sobre o fenômeno da Nakba, da catástrofe, da formação da Palestina ocupada e das relações que a gente pode ter entre esse fenômeno e o apartheid como um todo, tanto sul-africano como atualmente praticado no assim chamado Estado de Israel. Professor, bem-vindo novamente, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que Então, agradeço. começando, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer seria o seguinte: por que, na opinião do senhor, evidentemente, o sistema internacional condenou com tanta veemência a República Sul-Africana e levando a uma espécie de estrangulamento da sua existência após o final da Guerra Fria, e isso não ocorre com a apartheid praticada pelo Estado de Israel? Olha, essa é sempre a questão que aparece. Eu, da minha parte, eu não gosto muito de fazer essa comparação, porque são conjunturas mundiais totalmente diferentes. Você mesmo falou, quer dizer, na configuração da Guerra Fria, onde você tinha o Bloco Socialista, ou a União Soviética e os países das democracias populares, você tinha todo um elenco de estados atuando. Hoje nós não temos, é um sistema unipolar, ou então multipolaridade muito reduzido, muito restrito. Então, é evidente que da questão da herança colonial, desde a Liga das Nações, os mandatos, os territórios, tudo isso, a África era vista de uma maneira muito específica aquela conjuntura. Israel, ao mesmo tempo que é um verdadeiro anacronismo, porque é como se fosse um Estado do século XIX, em que alguns estados se definiam, por exemplo, pela sua religião, mas na conjuntura do século XX e agora do século XXI, ao mesmo tempo que Israel é um anacronismo, quer dizer, é uma sobrevivência de outra configuração estatal que não é mais em vigor, centrada, por exemplo, numa religião, e, evidentemente, as forças que se consolidaram na luta contra a África do Sul não tem nenhuma comparação com a questão de Israel. Primeiro, porque a má consciência da Europa. Uma pergunta eu acho que você fazia ontem: por que não haver uma indignação da Europa? Primeiro, que a Europa faz o maior esforço de ficar nas mesmas Uhum, posições dos Estados Unidos. Segundo, que com o Holocausto, com o judeucídio, como uhum. chama o Tony Judith, na Europa, não há comunidades judaicas poderosas capazes de influenciar nas políticas em relação a Israel na Europa. Então, isso já muda totalmente de configuração. Contra a África do Sul, você tinha um arco de estados que estavam na recusa do apartheid, quer dizer, que africano, você sabe, Uhum. significa separação, né? É alguma coisa que era inadmissível para na conjuntura do pós-guerra.
Você sabe que, só uma curiosidade, a primeira vez que as Nações Unidas tem um Tem, cachorro na desculpa, é do vizinho, não posso fazer nada. Não, 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 mas não é tudo aqui bem. não, não é Mil aqui. desculpas. Na conjuntura pós-Nações Unidas, a, a primeira ação de monitoramento de violações foi o grupo de trabalho Uhum, sobre a África do uhum, Sul, mesmo nas Nações Unidas. Quer dizer, que você tem, em 1948, a criação de Israel, você tem, alguns anos depois, essa Constituição, que isso é nos anos 70, você tem a Convenção do Apartheid em 1900 e século XX. Não dá. É evidente que tem uma porção de contatos, a uhum, limpeza étnica, a separação de uma etnia, a questão da criminalização, a questão de diferentes sistemas perfeito. legais. Isso, pilares, os pilares são os mesmos, mas esses pilares estão numa conjuntura totalmente diferente, que eu não vejo muito benefício em levar avante Perfeito. essa Diante comparação. da questão comparativa não ser factível pelas externalidades, até onde eu entendi o seu argumento, que é quase irrefutável, como é que o senhor caracterizaria hoje a relação de domínio na Palestina ocupada? E o senhor primeiro colocou que o Estado de Israel ele pode só como anacronismo de um Estado do século XIX, mas num sistema de relações muito modernas, eu diria, né? Com uma praça financeira em Tel Aviv, com a presença do AIPAC como um grande lobby israelense. Eu ouvi o senhor falar agora, e abri a tela de computador aqui no meu fundo, do clássico de Mearsheimer e Walt, né? O lobby Israel e a política externa dos Estados Unidos. Como é que, afora as culpas da Europa, como é que Israel se torna tão poderoso assim diante da superpotência e a partir do orçamento de defesa da superpotência? Não ultrapassa o jogo de interesse? Não tem uma relação assim, quase que embrionária dos dois? Basicamente, o que muda a configuração é a fortíssima comunidade judaica nos Estados Unidos. Quer dizer, hoje, no passado eram mais os democratas Uhum, do que os republicanos. Hoje são todos reféns, então, são todos reféns da política em relação a Israel, não só em termos da contribuição regular, e também do acesso à modernidade. O per capita em Israel é altíssimo. Israel é um dos maiores fornecedores de armas bélicas. Quer dizer, a modernidade, acho que é simpático até fazer esse uhum, confronto. A modernidade das relações financeiras, da questão da industrialização, a questão da bomba atômica, da bomba nuclear, que é o uhum, segredo de Polichinelo. Ninguém fala. Quer dizer, os Estados Unidos não falam. Por exemplo, em toda a vontade de conter o Irã, não se fala de que Israel é o único Estado da região com uma capacidade nuclear. Então, tudo isso é a modernidade. Agora, o que é antigo é tolerar uma democracia de ficção. Porque você não pode se conviver, não se pode conviver a, 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 o, o que eu queria dizer é o seguinte: é incompatível a questão, essa modernidade que está na economia, está na industrialização, está no desenvolvimento de Israel, ela não pode ser compatível com a democracia. A democracia é uma democracia fictícia. Quer dizer, como é que você pode conciliar democracia e uhum. colonialismo? Não dá, não dá. E, evidentemente, como o Miko Peled dizia, Israel não é que Israel cometa crimes de guerra. A própria existência de Israel é um crime de guerra, porque ela se baseia na limpeza étnica e na separação do povo palestino. Israel não cumpriu até hoje nenhuma resolução das Nações Unidas. Israel funciona como um pária na organização internacional. Isso com a proteção dos Estados Unidos, rompida em algum momento, muito brevemente, pelo governo Obama, que se recusou
a votar contra uma resolução e se absteve. Mas esse foi um momento na série, todos os governos colaboraram, quer dizer, não só todos os governos de Israel colaboraram com a limpeza étnica, colaboraram com a ocupação colonial, colaboraram com o apartheid, mas isso com a ajuda dos Estados Unidos e com a tolerância, Isso é algo muito europeia. interessante, se eu pudesse comentar, porque a gente tem no século XXI quase que a prevalência de governos do Likud, ou praticamente depois dos acordos de Oslo, fora períodos muito pequenos, a chamada direita israelense governa no país. O próprio Partido Trabalhista ele se esvaiu e não é mais uma força política considerável. Mas não é curioso até curiosamente curioso, que a formação do país, das eras clássicas de Davi Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, praticamente a limpeza étnica e a limpeza do território por não-judeus e não-judeus europeus no começo, não foi realizada pelo trabalhismo, pessoas que tinham vínculos com a Segunda Internacional, com a social-democracia europeia, ou esses vínculos ficaram na Europa e ficou só uma espécie de um verniz de programa de governo. Uma pergunta que eu lhe faço: que grau de relação tinha? Após os primeiros governos de Ben-Gurion em diante, que continuaram a fazer a limpeza étnica, tanto que a palavra Nakba, isso um historiador israelense que diz, a Nakba é um desastre, mas na verdade não foi um desastre da natureza, foi uma limpeza étnica levada a cabo pelos governos israelenses e que todos os governos trabalhistas apoiaram e apoiaram também a ocupação ilegal do território palestino, com a criação das colônias. Nenhum governo em Israel escapou. Tanto que a questão da ocupação depois de 67, nenhum governo trabalhista, a não ser o intervalo problemático dos acordos de Oslo, com enormes limitações, isso até o século XXI, isso foi uma política de Estado, de Israel. A continuação da segregação, o aprofundamento a partir. Agora, hoje, a situação é pior do que nunca, porque esses governos, mesmo que eles tivessem colaborado com essa expansão ilegal, totalmente para a norma internacional, esses governos não tiveram a quase hegemonia dos ultranacionalistas e dos supremacistas, como esse governo. Hoje, esse é um governo de extrema-direita, com supremacistas e com religiosos, ultra-religiosos, que querem a instalação de uma teocracia. Esse tentativa de golpe legislativo da amputação dos poderes da Suprema Corte é uma política fundamental para tirar qualquer controle que possa haver nessa expansão territorial e também na liquidação de qualquer rastro, qualquer fiapo de componente democrático que pudesse ainda continuar havendo Israel. Isso é o escândalo mundial, Hoje eu acho que com as redes sociais, com Twitter, Facebook e outras coisas, o que se passa em Israel é no mesmo instante, quer dizer, um bombardeio em Gaza aparece na mesma hora no Brasil e em todo o mundo. Quer dizer, isso tem uma transparência para não ficar tão desesperado e falar alguma coisa esperançosa, a transparência que está imposta nos métodos arbitrários desse governo de extrema-direita, eles são revelados no mesmo momento. E tem pontos de contato conosco, quer dizer, por que o primeiro-ministro Netanyahu fez aliança com esses grupos que eram mal vistos durante todo o tempo? Porque também se protegeram em termos das acusações de corrupção, dos 3 tipos de crimes que ele cometeu em termos de benefício recebidos. Ele quer ser poupado, não quer ser condenado. Agora, o que é pior e mais escandaloso nesse governo é que vários dos ministros, como o ministro da Segurança Nacional, já foram condenados.
pela própria justiça de Israel em termos de crimes perante a legislação penal israelense. Então, hoje, nós estamos no pior dos mundos, no pior dos mundos. E, para voltar ao começo, essa dificuldade de um governo democrata, progressista, como é o governo Biden. Felizmente, há um gesto que o presidente Biden, que deve ser elogiado, que disse: eu não vou receber o primeiro-ministro, não tem nenhuma condição, depois da questão de todas as manifestações por parte dos cidadãos israelenses judeus, e não os palestinos. Mas anteontem eu vi uma coisa muito curiosa, que foi uma manifestação em Tel Aviv contra a proibição do porte da bandeira palestina, que a toda hora aparece no Twitter atacando cidadãos que estão com a bandeira. Houve uma manifestação de judeus em Tel Aviv. Então, e também é preciso também não dizer que nos Estados Unidos há largos setores da comunidade judaica, especialmente jovem, que eles não compactuam absolutamente com esse governo. Quer dizer, eles são críticos do supremacismo, são críticos de políticas de extrema-direita. Esses aliados, ainda que não sejam tão hegemônicos ou numerosos, são decisivos para Era onde eu a causa queria chegar, uma pergunta meio clássica. Eu, pelo menos, cada entrevista que eu faço pelo Monitor, eu repito algo semelhante. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, creio eu que gerações e gerações de intelectuais, trabalhadores da educação, militantes, por que não, beberam na cultura humanista judaica ídis. De alguma forma, todos os setores do pensamento igualitário ou democrático no mundo têm contribuições importantíssimas de judeus europeus ou anglo-saxões que têm essa origem. Como o sionismo consegue hegemonizar essas comunidades a tal ponto que parece o que era um consenso até a década de 60 se torna algo marginal, paralelo, secundário, quase folclórico, para dizer assim, ou testimonial. Como o sionismo hegemoniza tanto essa comunidade, na opinião do senhor? Olha, eu espero que a minha resposta seja mais original do Imagina, que outras que outros já deram sua pergunta. A questão há vários fatores a considerar. Quer dizer, ainda que a herança do judaísmo ela continue forte e consolidada, mas uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o sionismo. Que o sionismo hoje é igual ao supremacismo e igual ao apartheid. Foi essa confusão de qualquer um de nós, e provavelmente várias pessoas que vão ver minha entrevista vão dizer antissemitismo. Eu, no meu currículo, nenhum brasileiro ganhou um prêmio das Nações Unidas do nome de Léo Nevas, que é um importante militante judeu nos Estados Unidos pelo diálogo, pela conversa. Então, isso é conversa para boi dormir, porque a crítica tem que ser feita ao sionismo. Quer dizer, a Organização Mundial Sionista, que organiza um evento na Universidade de São Paulo, sim, eu fiquei perplexo. A Organização sim. Mundial Sionista. Isso é inaceitável. Eu não conheço nenhuma das 12 universidades do mundo que eu ensinei que a Organização Mundial Sionista se infiltrou numa programação de eventos dentro de uma universidade. Então, eu acho que primeiro foi essa confusão de essa herança respeitável que você menciona, que não tem por que ser recusada, é alguma coisa da humanidade, é a confusão com o sionismo, é a confusão com as práticas de apartheid, de separação, de Israel definido como um Estado judeu, o resto tudo são cidadãos de segunda e terceira categoria. A mesma língua é só o hebraico, o árabe sumiu como língua oficial no Estado de Israel. E essa ocupação desde o final da Guerra dos Seis Dias, né? Desde 1967. Então, eu creio que a Israel se apresentar como a consolidação do judaísmo, ela é falsa. Ela é falsa. Porque, na verdade, o que Israel representa é a consolidação de um projeto sionista, de um projeto de expansão territorial em relação
ao território palestino, quer dizer, os territórios palestinos ocupados. Esse é o programa de Israel. Então, eu acho que houve um oportunismo por parte das comunidades que creem que Israel representa os melhores valores do judaísmo, e não representa, não representa. Então, isso eu creio. E hoje, então, como é possível países como o Brasil, não é que nós tivemos 21 anos de ditadura militar e mais 4 anos de governo de extrema-direita de corte neofascista, que o Brasil não denuncia o que está ocorrendo no dia a dia no governo de Israel, tanto no que diz respeito à democracia, que era sempre a única democracia no Oriente Médio. Uma democracia de mentirinha. Uma democracia não pode conviver, como eu disse, com a apartheid e com a limpeza étnica. Então, era justamente a pergunta desse historiador judeu, que ele fez uma conferência em Paris, que ele perguntava se alguma coisa vai acontecer com a derrota da extrema-direita no Brasil pelas novas eleições. Felizmente, o governo, a posição oficial do governo brasileiro é de condenação a essas práticas do governo de Israel. Quer dizer, terminado a lua de mel do Inominável, com as bandeiras de Israel participando das comemorações brasileiras, quer dizer, uma coisa absolutamente escandalosa. Isso acabou, isso acabou. Agora, o governo atual, o governo Lula, tem uma posição principista a favor do povo palestino. E isso tem sido expresso em votações das Nações Unidas, que é muito importante. Logo nos dias seguintes à tomada de posse do Lula. Vocês editam essa Não, ela pode passar para uma pós-edição, mas no primeiro momento ela fica inteira no Instagram. Tá bom. Não, quer dizer, a meu ver, é sim. Nós esperamos, da mesma maneira que ocorreu nos dois governos Lula e no governo Dilma, uma solidariedade efetiva com o povo palestino. É uma obrigação, nós que estamos defendendo os direitos da cidadania, os direitos humanos, o arcebispo Tutu dizia você não pode ser defensor dos direitos humanos e não defender os direitos do povo palestino. Quer dizer, é alguma coisa automática. Se esses direitos não estão sendo de direitos humanos. E nós temos essa maior obrigação, quer dizer, não é possível conestar a atual administração de Israel, porque são irmãos de alma do governo. Pois é. Queria lhe fazer uma pergunta em função disso, se o senhor me permitir, que é outro aspecto da contemporaneidade que vem nos impressionando, não assustando, mas impressionando, chama a atenção. É essa relação que tivemos ao longo, por exemplo, do governo Jair Bolsonaro, das bandeiras de Israel, de uma pregação sionista por não-judeus e a defesa inexorável da ocupação da Palestina. A própria ex-primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, ela votou em segundo turno com uma camisa Defenda Israel. Essas relações, a gente tem hipóteses históricas. Eu queria saber do senhor, por onde viriam esses caminhos, na sua opinião e na sua apreciação também? Olha, não sou eu que eu digo. Basicamente, nas bases da extrema-direita no Brasil, é uma visão de correntes evangélicas que esperam a segunda via do Messias. E o Messias vai voltar aos mesmos lugares onde ele apareceu pela primeira vez. Quer dizer, toda a religiosidade cristã, em termos das igrejas cristãs, que cultuam os lugares santos no território de Israel, especificamente em Jerusalém, que foram incrivelmente maltratados já por esse novo governo de extrema-direita supremacista. É basicamente isso que levava esses contingentes brasileiros.
é igualzinho aos evangélicos dos Estados Unidos. Quer dizer, hoje há fileiras pró-Israel, porque Israel precisa ser defendido para o Messias ter um lugar onde ele chegar. Então, eu acho que um dos veios... Isso, quer dizer, eu creio que no bolsonarismo esse era um dos veios mais importantes. Evidentemente que também há uma afinidade política em termos das práticas da extrema-direita e das práticas do governo de Israel, em termos da prisão administrativa, em termos da tortura, em termos dos assassinatos focalizados, né, como voltaram a praticar esses assassinatos seletivos em Gaza, eliminando militantes em Gaza através de homicídio. Isso, a ordem internacional não pode conviver com isso, atos seletivos. Isso está na visão das correntes de extrema-direita do bolsonarismo. Mas a bandeira de Israel representa essas duas vertentes. Uma vertente religiosa, da volta do Messias, e uma vertente especificamente política, no culto da tortura, no culto da arbitrariedade, da prisão arbitrária, da forma que... Quer dizer, o savoir-faire, o modo de fazer polícia que Israel exporta. Quer dizer, eu acho um absurdo que os governos estaduais, numa democracia, façam acordos sobre segurança pública com Israel. Isso tem que ser denunciado. Essa questão, esse joelho no pescoço que ocorreram várias vezes em relação a cidadãos negros brasileiros, é exportado de Israel. É só você ver todo dia no Twitter. Tem palestinos com 2 ou 1 soldado com o joelho no pescoço, asfixiando, como foi o caso aqui várias vezes. Então, isso também, quer dizer, por exemplo, a questão da segurança pública, mas o que é pior é que em outros saberes mais específicos ou nas ciências exatas, as universidades brasileiras se sentem confortáveis em fazer acordos, inclusive com universidades que estão situadas em território palestino ocupado, que é totalmente ilegal. Então, eu creio que falta uma tomada de consciência maior por parte dos intelectuais brasileiros no século XXI, né? Eu gosto de lembrar de um vivo, que ele está muito idoso e mal de saúde, que é o grande Inácio Sachs, né? Um dos criadores do ecodesenvolvimentismo, e outro, um grande arquiteto falecido, Georges Wilhelm, que eram pilares da comunidade judaica que não tinham nada a ver com o sionismo e nem com o Estado de Israel. E haverá muitos outros exemplos que não me ocorrem nesse momento, mas só pensar em todas as correntes socialistas e comunistas das primeiras décadas no Brasil, que um historiador como Leôncio Basbaum, por exemplo, que eram judeus e dedicados à questão dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores. Então, o Brasil não faltam exemplos desse tipo. Mas as universidades brasileiras no século XXI, eu acho que elas devem ser um pouco mais cautelosas, não continuarem a fazer acordos com o governo de extrema-direita e supremacista. Não dá. Quer dizer, essas universidades vão se beneficiar do governo democrático, elas não vão ser, os reitores não vão ser mais perseguidos. Por exemplo, uma grande reitora de Minas Gerais, Elise Starling, grande historiadora, perseguida pelas incursões da Polícia Federal. O reitor de Santa Catarina, que se suicidou, isso não vai haver mais. Então, as universidades federais e estaduais que vão estar numa situação muito mais confortável não podem ficar fazendo convênio com o Estado de extrema-direita e supremacista judaico, que é hoje o que ocorre em Israel. E esses horrores que estão sendo cometidos,
E para um setor bem mais sofisticado, Israel é o desrespeito exemplar da norma internacional, que nós no Brasil apoiamos. Nós respeitamos as decisões dos órgãos das Nações Unidas, dos comitês dessas convenções. Israel não respeita nada disso. Então o Brasil não precisa ficar nessa companhia. É preciso nós ficarmos longe disso, longe disso. Até que um dia a democracia em Israel se iguale em termos dos valores judaicos e não sionistas, supremacistas, colonialistas, como continua a ser, e extremamente agravados depois dessa colisão espúria do ministro Netanyahu e o golpe parlamentar em relação a tirar qualquer tipo de controle judicial do processo político dos israelenses em Israel. Quer dizer, é claro que esses protestos, mas foram protestos, houve um protesto de 1 milhão de pessoas protestando contra esse golpe do primeiro-ministro. É claro que não era algo em favor dos palestinos, mas, de qualquer maneira, isso é mais um agravamento, é mais uma liberdade de ação para governantes de extrema-direita e condenados pela própria justiça de Israel. Gostaria de... Professor, pelo adiantar da transmissão, em geral a gente fecha de meia hora, 40 minutos. Eu teria mais uma pergunta específica, o senhor fica à vontade para também fazer considerações finais, caso queira. Vou para o clássico da ciência política, né? Em geral a gente diz, né, que um regime autoritário a gente sabe como começa, nunca sabe como termina. E que tipo de transição? Eu sei que é a futurologia, mas a gente é obrigado a fazer análise preditiva. Que tipo de transição era possível prever para a questão da Palestina ocupada? Oslo foi um fracasso. O sionismo talvez nunca aceite 2 povos, um Estado. Que transição é possível para aquela situação, assim, pelo menos em termos teóricos, hoje, vendo a partir de hoje? Olha, eu não sou futurólogo e não ouso nem fazer a previsão do que vai acontecer aqui no Brasil. O que eu tenho acompanhado o debate norte-americano, por exemplo, e também europeu, a questão de que a opção pelos 2 estados ela está totalmente ultrapassada e hoje se voltou a discutir a questão de um só estado, evidente, uma democracia efetiva. Mas eu não sou um especialista e também não acompanho muito isso. Eu creio que as condições para uma mudança, apesar desse retrocesso grotesco do atual governo de extrema-direita, ao mesmo tempo, eu acho que a transparência dos crimes que estão sendo cometidos por esse governo em Israel e todo o movimento de boicote e a questão do mal-estar, ainda que a Europa não tenha condições de se opor de maneira mais vigorosa. Por exemplo, há pouco passou uma legislação europeia em termos de condenar a comercialização de produtos israelenses produzidos em territórios ocupados. Isso mesmo o Parlamento Europeu vai nessa mesma direção. Então, numa situação desesperadora, qualquer avanço, por menor que seja, funda a esperança. E eu creio que a evolução da jovem comunidade judaica nos Estados Unidos, especialmente na comunidade universitária, isso está revelando uma mudança importante. E nessa mesma direção, essa condenação pelo presidente Biden desse golpe parlamentar foi muito importante, não há por que desfazer. Claro que os palestinos esperariam que pudesse ser mais ser feito, mas o que foi feito tem que ser reconhecido, porque senão nós damos atestado de competência, todos nós, se não reconhecemos alguns progressos que estão sendo feitos. E eu acho que
a transparência, o debate, as redes sociais, que valem para os dois lados, são facas de dois gumes, mas, de qualquer maneira, você assistir os horrores que o Exército e as forças policiais fazem às crianças, como as crianças são tratadas, e as centenas de crianças na prisão por crimes que são jogar pedra, basicamente. Ó. E da forma como essas crianças são mantidas na prisão e de que forma são feitos julgamentos sem acesso à defesa. Por exemplo, Israel proibiu uma organização importantíssima com a defesa das crianças internacional, que se focaliza justamente com crianças detidas, presas, com quem eu trabalhei quando eu fiz o relatório mundial sobre violência contra a criança, está proibida de operar em Israel. Então, nós temos que continuar registrando todos os progressos. Agora, exatamente o que vai ocorrer, eu não... Perfeito. Professor, de nossa parte, a gente agradece muito. Se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade, senão a gente parte para terminar a nossa agradável entrevista. Eu acho que eu já falei demais, mas eu acho que é importante que a intelectualidade brasileira e a comunidade de direitos humanos assumam suas responsabilidades em relação à exigência do Desmond Tutu, que a causa palestina é obrigatória para todos os defensores de direitos humanos, não só no Brasil, mas na América Latina e em todo o mundo. E quem tem oportunidade de aproveitar, como vocês me deram, a gente tem que saudar e agradecer. Muito obrigado. Esse foi o Monitor do Oriente Médio, ao vivo, no último dia de maio de 2023, com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, debatendo, conversando, expondo um raciocínio lógico muito fino, com extremo rigor intelectual e vocação à defesa dos direitos humanos. Professor, obrigado, até a próxima, obrigado por comparecer. Muito obrigado. Não esqueça de mandar mandaremos sim, com certeza. Depois. Forte abraço a quem nos acompanhou. Obrigado. Até a próxima Tchau. transmissão do Monitor do Oriente Médio. Até logo.